Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a reação dos petistas à prisão de Bolsonaro, né? É lógico, os petistas, torcedor, o pessoal, o idiota útil, tradicional do PT, aquele pessoal esquerdista que você conhece, todo mundo sacaneou o Bolsonaro, falou mal e não sei o que lá. Mas uma coisa muito curiosa aconteceu. Se você pegar o governo Lula, por exemplo, os principais ministros do Lula, o próprio Lula, todo mundo evitou comentar essa prisão do Bolsonaro aqui. Ó. O Lula hoje foi num evento e falou que citou traidores da pátria, não sei o que lá, mas não aquele cidadão que tentou dar o golpe, mas não quis entrar em detalhes, não quis comemorar, não quis falar nada. Olha que coisa curiosa, né? Porque quando o Lula foi preso, pô, eu fiz um carnaval aqui em casa, foi uma festa, né? E todo mundo fez festa em tudo quanto é lugar, todo mundo criticou e coisa e tal. Por que agora o Lula não está comemorando a prisão do Bolsonaro, né? Por que toda a esquerda agora, tirando os idiotas úteis, né? O idiota útil, seu vizinho aí, seu amigo, está comemorando, mas tirando esse pessoal idiota útil, o pessoal mais alto do PT não está comemorando. Ao contrário, eles parecem estar tomados por uma certa problematização, estão assim, nervosos com isso, né? Estão preocupados com essa situação. Não deveria ser assim, deveria ser o contrário, né? Deveria ser um momento de festa para eles, né? Você quer ver, tem um caso que a gente vai falar aqui também do presidente da OAB, o ex-presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, que chegou a dizer que o Bolsonaro merecia uma bala na nuca. E o cara tá nervoso, né? Aqui, em determinado momento ele respondeu o Cláudio Dantas aqui, ó, como seu cu lotado, né? Assim, né? O cara tá nervoso, certamente tá nervoso. Não era para eles estarem comemorando, né? Que história é essa, né? E a explicação que eu vou dar para vocês aqui é muito simples, né? Todos eles estão fazendo a mesma leitura que eu fiz. Essa prisão do Bolsonaro não foi uma vitória do Alexandre de Moraes, foi um ato desesperado para tentar salvar alguma coisa do grande projeto dele de fazer as pessoas não gostarem mais do Bolsonaro. Esse era o projeto deles. E falhou miseravelmente. E ele já viu que não vai conseguir chegar no final dessa ação, não vai conseguir condenar Bolsonaro e prender ele mais adiante. Então ele optou pela saída fácil, pelo que ele pode fazer agora, que seria prender Bolsonaro para pelo menos em 2026 o pessoal poder dizer: ah, Bolsonaro também é ex-presidiário, tá vendo? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por representante do Xvideos no Brasil, Gota de Sopa na Barba do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E eu não tomo sopa. Se você vê uma gota na minha barba, provavelmente é uísque ou cerveja. Governo recomenda a reação discreta à prisão de Bolsonaro para evitar discurso de perseguição. Então o governo Lula diz que, olha só, ministros do Lula, não falem muito sobre a prisão do Bolsonaro, não deem margem para isso, porque vai dar perseguição. Ah, para com isso. Qual a lógica disso, de evitar discurso de perseguição? Tá na cara que o Bolsonaro é um perseguido, né? Como eu falei para vocês, o fato do Alexandre de Moraes ter decretado a prisão do Bolsonaro é um ato de desespero, porque justamente comprova aquilo que o Trump vem fazendo. Por que o Bolsonaro foi preso? Ah, porque ele desrespeitou uma cautelar. Ah, ele ligou para o filho dele que estava num protesto e coisa e tal, ou ao contrário, o filho dele que estava no protesto ligou para ele. E, enfim, que lógica tem isso de prender uma pessoa por isso? Desde quando isso é alguma coisa relativamente significativa do ponto de vista jurídico, né? Ah, porque ele estava tentando obstrução do processo judicial. Esse pessoal estava apostando que as manifestações de domingo iam ser fracas, ia ter pouca gente, iam ser pequenas. E aí eles estavam felizes da vida, não queriam, né? Estavam tranquilos. Quando viram manifestações enormes no domingo, dia 3, esse pessoal apavorou. E aí esse é o problema todo. Foi isso que o Alexandre de Moraes quis vender, né? Quis apagar, ou quis abafar o caso das manifestações de domingo, e a Vaza Jato 2, que a gente está falando também sobre isso, que é aquele escândalo sobre como que o Alexandre de Moraes fez as provas para tentar incriminar as pessoas do dia 8 de janeiro, né? Então, ou seja, o pessoal Lula, da esquerda, deveria estar comemorando. Você concorda comigo? Não era para estar Gleisi Hoffmann, aquele pessoal todo comemorando, fazendo troça, fazendo memes e coisa e tal. E você até vê algum meme ou outro, mas é principalmente do baixo clero, né? Aquela galera ali do varejo do PT, o que a gente chama de idiotas úteis, né? Aquele pessoal que apoia o PT e, né, acha que tá se amarrando nisso aí, que tá ajudando pra caramba, quando na verdade tá comprometendo o próprio pescoço.
No momento que a esquerda toma o poder definitivamente, como aconteceu na União Soviética, as primeiras vítimas não são as pessoas de direita, são os próprios esquerdistas que não são daquela corrente que ganhou a coisa, né? Pode ver o que Stalin fez. Stalin fez várias purgas lá no governo russo, né? E o principal alvo nem era o pessoal que era abertamente contrário à esquerda. Eram os esquerdistas que o Stalin não gostava, porque ele entendia que esses representavam uma ameaça para ele maior do que o pessoal de direita. O pessoal de direita que estava no governo meio que, né, perdeu a parada, estava lá, mas não podia fazer nada. Ele não deu tanta importância para isso. Quem ele realmente perseguiu nas purgas é aquela galera da esquerda que não era da corrente dele, que aí sim esse pessoal tinha chance de atacar o Stalin, né? Esse pessoal, os idiotas úteis aqui do Brasil, eles comemoraram. Teve muita comemoração, tenho certeza, muita gente comemorou e coisa e tal. Mas a verdade é que ficou faltando isso, né? Você vê o pessoal do PT não fez nenhuma coisa. Nem o Lula não falou o nome do Bolsonaro aqui. Disse que cidadão que tentou dar um golpe, coisa e tal, e disse que chamou de traidores à pátria, o governo não vacilará e coisa e tal. Mas já perceberam que perderam essa, né? O Lula achava que esse discurso patriota dele iria mitigar ou iria esvaziar as manifestações no domingo, e não foi isso que aconteceu, né? Aqui, ó. Além disso, a esquerda está chateada com o apoio dos congressistas. Num primeiro momento, quando teve as sanções do Trump e coisa e tal, teve uma divisão, cara. Até o pessoal mais à direita ficou meio assim, será que eu apoio o Bolsonaro? Será que eu não apoio? Será que vai pegar mal eu apoiar Bolsonaro e coisa e tal? Agora, com o mandato de prisão contra Bolsonaro, agora não tem mais dúvida. Todo mundo apoiou Bolsonaro abertamente. O Congresso voltou a apoiar Bolsonaro abertamente. Eu já falei no vídeo sobre União Brasil a importância disso, né? Porque, de fato, né, o Lula estava esperando que haveria uma melhoria na popularidade dele, que ele conseguiria atrair de novo a base para concluir o governo dele. E já viu que não vai conseguir. O pessoal agora consolidou em torno de Bolsonaro. O fato é que essa prisão do Bolsonaro só ajudou o Bolsonaro, só ajudou a direita, só prejudicou a esquerda e o Alexandre de Moraes. O que o pessoal está fazendo aqui é a mesma leitura que eu fiz para vocês. Foi um gesto desesperado do Alexandre de Moraes, porque ele está vendo o quê? Ele está vendo que ele está se fudendo sozinho, né? O Lula não tomou Magnitsky. O Lula tá tranquilinho ali, tá, beleza, ele vai perder a eleição em 2026, mas se quiser ir passear na Disney, ele pode passear na Disney. O Alexandre de Moraes não, o Alexandre de Moraes tá fudido. Ou seja, o Alexandre de Moraes realmente foi para um gesto absurdo isso daí, né? Outro cara que eu chamo a atenção é o ex-presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, que é um inimigo declarado do Bolsonaro, tá? O pai do Felipe Santa Cruz, o nome dele era... Como é que era o nome do pai do Felipe Santa Cruz? Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira. Ele foi um dos desaparecidos na época do regime militar, né? E isso é terrível mesmo, acho um absurdo, não deveria ter desaparecidos no regime. Foi um erro dos milicos mesmo esse negócio, né? Agora, o que acontece aqui? Eles já tinham alguma briga por conta disso. O Bolsonaro, em determinado momento, perguntou por que a OAB impediu a Polícia Federal de entrasse no telefone de dos caríssimos advogados do Adélio? Qual a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Bom, a verdade é que a OAB defende mesmo os advogados. O Bolsonaro, sempre que tentam fazer isso, a OAB tenta defender, né? Isso faz parte do procedimento. A ideia é que você ser advogado de alguém não quer dizer que você concorde com aquela pessoa, você está prestando seu serviço para ela. Sim, eu concordo, é estranho, mas pela prerrogativa profissional do advogado não deveria ter esse tipo de coisa, né? Um dia o Bolsonaro falou assim, ó, um dia se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade, mas eu conto para ele. Não disse qual que era essa informação que o Bolsonaro teria sobre o pai do Felipe Santa Cruz, né? Ele entrou com uma ação na justiça, mas a ação não foi a lugar nenhum no final das contas. Então existe uma birra entre o Felipe Santa Cruz e o Bolsonaro já. Mas aí o Felipe Santa Cruz, né, em determinado momento, falou que defendeu bala na nuca do Bolsonaro, né? No meu mundo ideal, a pena de morte para traição aos cânones democráticos seria a pena de morte com bala na nuca. Ô, Felipe Santa Cruz, pois é, né, cara? Então você está dizendo que você defende o que os militares fizeram com seu pai, né? Porque, na verdade, do ponto de vista dos militares, era mais ou menos isso, né? Eles estavam defendendo os cânones democráticos do Brasil contra pessoas que, na época, eram terroristas, né? Eram pessoas que estavam tentando desestabilizar o governo. É o que eu falo para vocês, essa solução pela força nunca funciona. Não funcionou com os militares em 64, não vai funcionar com o Alexandre de Moraes agora. É um absurdo esse tipo de coisa. Erro dos dois lados. Então, o cara está falando aqui que a pena de morte, ou seja, defendeu a pena de morte para o Bolsonaro. Bala na nuca.
seria o que ele defendeu aqui. Para você ver também que esse pessoal da esquerda no Brasil, a grande maioria deles, não é democrata em lugar nenhum. O Lula nunca foi um democrata, sempre foram a favor da ditadura do proletariado. Não foi só isso não, aqui olha só, Felipe Santa Cruz. É de cair o queixo que a extrema-direita vá às ruas defender a agenda dos Estados Unidos contra a economia brasileira e defender o fim da independência do judiciário. Direita que usa verde e amarelo para lutar pelo fim do Brasil como pátria soberana. Não, Felipe Santa Cruz, eu fui de verde e amarelo na manifestação porque eu quero o fim dessa injustiça que está acontecendo aqui no Brasil, dessa perseguição contra a direita que está acontecendo aqui no Brasil. Ninguém quer que o Brasil seja submisso aos Estados Unidos. A verdade é que quem está colocando o Brasil nessa situação são vocês, com essa tentativa de passar esse absurdo que foi feito pelo Alexandre de Moraes como atividade democrática normal. Não é e nunca foi. Mas aí o Cláudio Dantas perguntou aqui, ó, tava cheio, né? E aí que é a dica bacana, ele está falando das manifestações do domingo. É o que eu falo para esse pessoal sentiu. Esse pessoal sentiu. Foi dolorido para eles as manifestações do domingo. Porque eles achavam que iam ser vazias, achavam que ninguém... Não, porque o povo brasileiro vai ficar do lado do país, não vão defender Bolsonaro nessa situação e não sei o que lá. E lotou a Paulista, lotou Copacabana em várias cidades. 62 cidades no Brasil teve manifestação, todas cheias, muito maiores do que se via em muito tempo. E aí o Cláudio Dantas perguntou aqui pro Felipe de Santa Cruz, ele respondeu aqui, ó, como seu cu lotado, né? Aquela piadinha de quinta série, né? Como seu cu, né? No sentido de tal como aquela coisa, comparativo e também ao mesmo tempo dizendo que come o seu cu, né? Enfim, é besteira isso daqui, né? Mas não deixa de mostrar um certo desespero. Por que a esquerda, ao invés de estar comemorando, devia estar rindo daqui até aqui, prendemos o Bolsonaro, por que eles estão tão nessa merda toda, por que eles estão tão nervosos assim com essa coisa? Por que isso? É o que eu falo para vocês, o Felipe Santa Cruz e todo mundo da esquerda está tendo a mesma leitura que eu fiz aqui. Essa prisão do Bolsonaro não foi uma vitória para eles, foi ao contrário, foi uma derrota. O Alexandre de Moraes decretou essa prisão justamente porque sabe que não vai conseguir condenar Bolsonaro, o plano deles falhou. Eles queriam condenar Bolsonaro pelo, entre aspas, golpe, e aí depois prender ele, né, para deixar claro que, olha só, fizemos todo o devido processo, não sei o que lá, fizeram porra nenhuma, né, um processo todo deturpado, todo feito às pressas, feito, né, não com um juiz natural, com um juiz que foi escolhido, né, eles escolheram que eles iam fazer o processo do Bolsonaro lá. No final das contas, um absurdo de qualquer forma, mas nem isso eles conseguiram. O Alexandre de Moraes já viu que não vai conseguir chegar no final dessa linha, dessa reta, não vai conseguir concluir o processo, e daí ele tentou sair para o caminho que era mais fácil para ele, né, que era prender agora. Pelo menos ele sabe que vai poder entrar para a história como o cara que prendeu o Bolsonaro, né? É lógico que vai entrar para a história como um vilão, mas ele acha que está fazendo alguma coisa relevante nessa história. E daí também ele pegou de surpresa todo o resto do STF e o governo Lula, inclusive. Ninguém gostou disso. Por quê? Porque ele botou pressão na galera toda. O Alexandre de Moraes está puto, e de certa forma com razão, porque ele está se fudendo completamente nessa brincadeira, mas a verdade é que o pessoal do STF, todo mundo queria prender Bolsonaro. Todo mundo, enquanto eles achavam que não ia dar em nada, né, que eles iam prender Bolsonaro e não ia pegar nada para eles, estava todo mundo do lado do Alexandre de Moraes, o Lula, os ministros do Lula, o PT, os outros ministros do STF, estava todo mundo lá, vai lá, Xandão, prende o Bolsonaro, Xandão. Quando perceberam que ia dar merda, meu amigo, soltaram a mão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tá uma arara, ele fez isso, foi um gesto de desespero dele. Ó, se eu vou cair, eu vou arrastar a gente comigo, porra, tô puto da vida. O governo Lula não gostou, os outros ministros do STF não gostaram, porque todo mundo teve a mesma leitura. Os petistas, de novo, os idiotas úteis, a galera da ralé, tá comemorando, né? Mas o pessoal que entende da estratégia, que viu o que tá acontecendo, tá todo mundo meio assim, deu ruim.